Vídeo de hoje é a aula bônus do nosso mini curso aqui que eu tô mostrando para vocês como programar em alguns passos. E hoje, galera, eu vou explicar uma coisa para vocês que vai virar muito a chave da programação, porque ela abre muitas portas e faz você enxergar a programação de uma maneira diferente. No geral, tem algumas coisas no decorrer de um curso de ciência da computação, um curso de programação, que essa chavinha é ativada e essa é uma delas e eu quero mostrar para vocês. Vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Dr. Waka. Eu sou o Waka, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado para você que está assistindo esse vídeo. E se isso está ajudando, esse conteúdo aqui está ajudando você de alguma forma, eu vou pedir para você, né, se você gostou do curso, está aqui até agora comigo, desce aqui, deixa aquele like para ajudar aqui o canal, né, a progredir, para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você conhece alguém também que se interessa sobre programação, por favor, compartilhe esse vídeo com esse alguém. De repente você está mudando a vida de alguém, né? Essa pessoa vai ter contato com a programação agora e vai ser um excelente programador, de repente trabalhar numa Microsoft ou numa Amazon da vida daqui a alguns anos, não é mesmo? Ok, então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou apresentar o conteúdo, né? Eu vou apresentar para vocês como que funciona o funcionamento de funções e procedimentos. Eu já tinha dito na aula anterior que eu ia fazer esse bônus aqui para vocês. A ideia era não ter somente 4 aulas. Eu estou fazendo essa 5ª aula aqui porque esse conceito aqui é muito legal. Então, existe uma dor na programação que é o seguinte: muitas vezes, quando você está montando um programa, você acaba repetindo um mesmo trecho de código várias vezes. Geralmente pode ser até o mesmo trecho de código, mas você modifica somente uma coisinha, somente um parâmetro, somente alguma variável ou valor de alguma variável que é modificado, e daí você repete o mesmo trecho de código. Eu vou dar um exemplo, tá? Esse é um exemplo um pouquinho mais avançado, mas tem uma coisa que, por exemplo, a gente faz o tempo todo, que é ordenar as coisas. Você pega uma lista de alunos, por exemplo, ou uma lista de clientes, ou uma lista de produtos, e você quer ordenar isso por ordem alfabética, de repente, ou então por preços. Então, esse trabalho de ordenação você sempre está fazendo, só que você só modifica o que você quer ordenar, se é por nome, se é por preço, se é ordem crescente ou decrescente, mas repara, é sempre ordenação. Então, é comum esse processo ser repetido várias vezes, certo? E é muito mais fácil, pessoal, além disso, né, além dessa parte da repetição de código, é muito mais fácil você pensar num programa pequeno do que pensar num programa gigantesco. Quando você está pensando num programa gigantesco, no funcionamento dele completo, a coisa fica muito mais complexa. É melhor você pensar em partes do programa. Por exemplo, vamos supor num site da Amazon, por exemplo, que acontece zilhões de coisas lá. É muito mais fácil você pensar, eu vou ter que ter alguma coisa para eu cadastrar o produto e para eu mostrar o produto. Aí depois você integra essa parte, você acopla essa parte, e em particular tem alguns produtos que eu vou colocar uma promoção para clientes que for Prime. Então eu tenho que ter cadastro de cliente também. Eu tenho que ter onde o cliente também vai modificar a sua. Então, você começa a pensar nessas funcionalidades e começa a construir o que nós chamamos de módulos do programa, certo? Então, é muito mais fácil você ir construindo esses mini programas funcionando entre eles e depois acoplar todos eles juntos do que você construir o site da Amazon funcionando completo de uma vez, em um trecho de código só. Então, existe isso também. E além do mais, pessoal, é muito mais fácil que você mantenha módulos menores de programas do que manter o programa inteiro, do que você olhar ele inteiro. E esse negócio que eu estou falando de manter é o seguinte: vamos supor que o seu programa dá algum erro, tá apresentando algum problema, e você tem um programa lá gigantesco, zilhões de códigos, né? Onde você vai organizar, onde você vai mexer, como que você vai dar manutenção nesse programa para arrumar ele, né? Ou então, de repente, surgiu uma necessidade nova. No seu campo de produtos lá, por exemplo, agora você tem que colocar um modelo do produto que antes você não tinha. E aí, como é que você vai fazer se você tem um código gigantesco, né? E para solucionar isso, pessoal, que surgem os procedimentos e as funções, tá bom? E eu gosto sempre de definir tanto o procedimento como função como um subprograma, né? Aqui a gente está falando de procedimento em particular. Vamos falar de procedimento primeiro, depois a gente pula para as funções, tá? Então, o procedimento é um subprograma, ele vai possuir um identificador. Identificador o que é? É o nome que a gente dá para esse subprograma, certo? Isso que a gente chama de identificador. Ele vai possuir um conjunto de instruções a serem executadas. Assim como nós já vimos até agora, a gente começa a programar, nós colocamos um monte de instruções lá num blocozinho da nossa main, não é isso? Bom, aquele conjunto de instruções é o que eu estou falando aqui. Um outro subprograma, ele vai ter esse conjunto de instruções para serem executados também. Ele vai possuir variáveis próprias,
obviamente, né? Vai ter variáveis que é só dele, que ele não vai compartilhar com outros subprogramas, com a main ou coisas desse tipo. A gente já vai ver isso, eu vou mostrar para vocês. Vai ser possível você enviar informações para esse subprograma, que é o que a gente chama de parâmetros. Falar, olha, subprograma, roda você aí agora, só que eu quero que meu N valha 5, por exemplo. E esse aqui é o segredo da coisa. E sempre que finaliza a execução desse subprograma, né, as instruções de todas as instruções desse subprograma, o subprograma ele vai voltar para o ponto onde ele foi evocado e todas as variáveis que foram criadas ali por ele, né, a não ser que seja uma variável estática, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, elas vão ser destruídas, tá bom? Elas vão desaparecer da memória. Então, um exemplo que a gente já vem utilizando é o printf. O printf, ele é um subprograma, tá bom? Por quê? Porque quando a gente invoca o printf, acontece um conjunto de instruções que vai imprimir o que a gente passou aqui entre parênteses na tela, né? E já a função, pessoal, ela é a mesma coisa, tudo que eu acabei de explicar. A diferença é que quando ela retorna para o ponto onde ela foi chamado, ela deixa um valor. Ela coloca um valor lá, ela se transforma num valor, né? E daí essa função ela pode retornar um tipo inteiro, pode retornar um tipo float, pode retornar um tipo booleano, depende de como que você construiu ela. Ela vai retornar alguma coisa de acordo com o que você construiu ela, tudo bem? Ok, aqui tem um exemplozinho da sqrt. sqrt é uma funçãozinha lá da math.h que vai calcular a raiz quadrada. Então esse x aqui, pessoal, está recebendo a raiz quadrada e daí eu estou passando 9. Mas vamos supor que eu quisesse fazer a raiz quadrada de 5, por exemplo. Poxa, imagina se eu estivesse fazendo todas as instruções sempre para calcular essa raiz quadrada, né? Nesse caso aqui, eu não tenho que repetir as instruções de calcular a raiz quadrada. Eu simplesmente chamo a função que calcula para mim. Entenderam? Essa é a pegada das funções, pessoal. E as grandes vantagens disso é você dividir os seus programas em blocos, você evitar repetição no código, você evitar programas gigantescos, facilita a manutenção dos seus programas. Manutenção, de novo, pessoal, é quando você tem que ou fazer um update do seu programa porque surgiu uma necessidade nova, ou arrumar ele porque surgiu um erro, né, enfim, surgiu um erro no seu programa, você tem que arrumar isso. Vai facilitar a leitura do usuário, do programador, perdão. O programador ele vai conseguir abrir o seu programa e conseguir entender melhor, porque está em módulos menores, você coloca nomes sugestivos e, enfim, né? Isso tudo ajuda na leitura. Vai facilitar a reusabilidade de partes do código. Você não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, você simplesmente chama o seu subprograma, né? O seu procedimento, sua função. Ele vai te ajudar a construir esses módulos, que foi o que eu comentei lá do exemplo da Amazon no início. E ele também vai facilitar que você teste o seu programa. Teste para quê? Para entender se ele está correto ou não, tá? Facilita muito quando você constrói seu programa em módulos, você testar um módulo separado do que testar a funcionalidade inteira, né? Isso é uma vantagem aqui de testes. Eu não vou entrar muito na questão de teste, mas até aqui eu queria mostrar para vocês. E pessoal, para ilustrar isso, eu montei um programinha aqui, ó. Tá? E isso aqui é o segredo da coisa. Olha só. Esse programa que eu montei aqui, ele é um programa muito simples. O que eu estou fazendo? Primeiramente, eu peço para o usuário informar um valor de N, tá? Então, o usuário informa um valor de N. E daí, eu declaro um vetor, que nós aprendemos na aula anterior, do tamanho desse N, certo? E daí, eu peço para o usuário preencher esse vetor, perfeito? Então, eu preenchi esse primeiro vetor de tamanho N, com coisas que o usuário disse. Depois, eu peço para o usuário informar o tamanho de M, informar M, certo? Mais um inteiro aqui. Eu falo, usuário, agora me dá mais um inteiro aqui, que é o meu M, certo? E daí eu declaro um segundo vetor, tá bom? Só que agora ele tem tamanho M. M pode ser diferente de N, vai ser o que o usuário quiser. E daí eu também peço para o usuário para que ele preencha esse vetor. Ele também me dê dados aqui para eu preencher esse vetor. Legal, né? E depois, pessoal, o que eu faço? Eu declaro uma variável de somatória aqui, eu somo todos os valores do primeiro vetor que o usuário digitou, somo todos os valores do segundo vetor que o usuário digitou, e daí, pessoal, eu imprimo essa soma na tela. Vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu trazer minha linha de comando aqui, tá bom? E eu vou compilar esse código, ó. Ela é somatória de vetores.c -O para indicar qual que vai ser o output.
somatória de vetores.exe para ser um executável dentro do Windows. Executei, né? E agora, aliás, compilei, perdão. E agora, pessoal, eu vou executar ele, ó, somatória de vetores.exe. Vou compilar, certo? Então, eu vou informar o valor de n. Vamos supor que o meu primeiro vetor vai ter tamanho 3, tá bom? E daí, o meu primeiro elemento do meu primeiro vetor vai ser 1, 2, 3. Primeiro elemento 1, segundo elemento 2, terceiro elemento 3. Perfeito? E agora ele pediu o valor de m. Me dá o valor de m agora. Vamos supor que o meu segundo vetor tem 2, tá? 2. E daí eu vou informar 4 como o primeiro elemento do segundo vetor e 5 como o segundo elemento do segundo vetor. E a somatória dos vetores é 15. Então, é um programinha simples, mas é um programinha que muitas vezes você faz isso aqui, tá? Eu vejo funcionalidades nisso aqui, tá? Funcionalidades reais. Aplicações reais. Então, perfeito. A gente fez isso. Só que repara, pessoal, a primeira coisa. Esse programa, ele tem aqui 45 linhas, né? Tudo bem que tem algumas linhas quebradas, tudo mais para facilitar a leitura, mas tem 45 linhas. Além disso, se você reparar, né? Eu até tentei dividir aqui com esse igual aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo com esses iguais aqui, né? Nesse espaço aqui, ó, o que que eu faço? Eu declaro uma variável inteira, eu peço para o usuário informar o valor dessa variável inteira, daí eu faço a leitura dos meus vetores, né? Faço a leitura dos meus vetores do usuário e ok. Aqui de novo, eu declaro uma variável inteira, peço para o usuário me dizer o valor dessa variável, declaro meu segundo vetor e preencho esse segundo vetor. Então, esse código aqui, ó, ele é muito parecido com isso aqui, não fosse N, não fosse V2, certo? Não fosse V1, V2. Não fosse NM, não fosse V1, V2. Seria a mesma coisa, basicamente, né? Não fosse isso. Depois, pessoal, eu faço a somatória. Repara, aqui é uma somatória, ele é simplesmente um laço de repetição aqui. E aqui também é uma somatória que também, de novo, é um laço de repetição. O que que mudou? O N e o M e qual foi o vetor. Tá vendo? Então aqui, pessoal, eu começo a ver repetições de código, eu começo a ver a mesma coisa acontecendo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente poderia fazer, que é muito interessante nesse caso aqui, é construir uma função. Para construir uma função a gente começa com um void, certo? E daí a gente coloca o identificador da função, que nesse caso aqui eu vou colocar separador, imprime separador, tá? Vou abrir e fechar parênteses aqui, porque eu não quero parâmetro nenhum para ela. Se eu quisesse parâmetros, eu colocaria o tipo do parâmetro aqui e o nome desse parâmetro, por exemplo, tá? Daqui eu estaria recebendo um parâmetro do tipo inteiro e armazenando em C. Nesse caso que eu não quero parâmetros. E eu quero simplesmente, pessoal, que isso aqui imprima um separador. Então eu vou colocar isso aqui, ó, aqui dentro, certo? E agora, ao invés de sempre utilizar printf aqui, ó, eu vou utilizar a chamada desse procedimento, ó. Ao invés de eu usar o printf, eu vou utilizar a chamada desse procedimento, né? Aí você deve estar perguntando, professor, por que que você está fazendo isso, né? Por quê? O que que mudou, né? Porque assim, não diminuiu linha, o que que mudou? Eu vou trazer aqui de novo, vamos só compilar isso aqui e executar de novo, né? Aí eu coloco aqui 3, 1, 2, 3, coloco aqui 2, 4, 5, perfeito. Então, repara, não mudou nada, na verdade, na execução. Só que vamos supor que, de repente, eu não quero mais usar igual. Eu quero usar traço, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu quero usar tracinhos, assim, certo? Daí, pessoal, do jeito que estava anteriormente, eu teria que ir em 1, 2, 3 linhas de código e colocar para tracinhos ao invés do igual. Agora, pessoal, eu só estou modificando em um lugar, tá vendo? Isso aqui é a parte de manutenção. Surgiu uma nova necessidade. Eu não quero utilizar os iguais mais para dividir essa tela. Então, eu utilizo alguma outra coisa. Eu quero utilizar os tracinhos agora. Então, para isso, né, eu, ao invés de modificar em 3 lugares, né, eu simplesmente modifiquei em um lugar. Isso aqui é a parte de manutenção. Então, já mostrei uma das funcionalidades para vocês. Perfeito. Então, isso aqui é uma das coisas. A outra coisa que nós fazemos o tempo inteiro é imprimir alguma coisa na tela para informar alguma coisa para o usuário e fazer a leitura de um número inteiro. Isso aqui a gente faz o tempo todo, né? Então, a gente poderia fazer isso aqui. Nesse caso, eu vou utilizar uma função.
diferente do procedimento. O procedimento, repara, ele não tem nenhuma variável recebendo o retorno dele. Agora a função, pessoal, eu tenho que indicar qual que vai ser o retorno, nesse caso aqui vai ser um inteiro. Aí eu vou colocar aqui o nome dela, lê inteiro da tela, perfeito? E daí aqui, pessoal, eu vou indicar o tipo, eu vou indicar o conjunto de parâmetros dela dentro aqui dos parênteses, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou colocar char asterisco para eu receber uma string. Eu não falei sobre string, mas fica a dica aí, qualquer coisa você dá uma pesquisadinha. Provavelmente aqui no canal já tem alguma coisa sobre string. E daí eu vou apertar S, eu vou escrever S aqui, que vai ser o nome dessa minha variável, que vai ser essa minha string. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar um inteiro aqui qualquer. E agora, pessoal, lembrando que tudo que está aqui dentro, ó, faz parte do subprograma, tá? O subprograma é chamado lê inteiro da tela, tá? Esse subprograma aqui, ele vai ter variáveis próprias, comandos próprios, e quando ele terminar, essas variáveis vão sumir, enfim, né? Então, eu vou colocar aqui número, tá? Perfeito. E não vou inicializar ele com nada. Daí, eu vou imprimir na tela o que o usuário mandou eu imprimir, certo? Nesse caso aqui, como é uma string, eu vou usar porcentagem %S e vou simplesmente imprimir o Szinho, que foi o que o usuário mandou, o programador mandou eu imprimir, perfeito? E daí eu vou fazer o scan do meu número inteiro, tá bom? Número, perfeito. E daí, pessoal, aqui eu vou retornar justamente esse valor lido da tela, certo? Então agora, em todos esses lugares aqui que eu tenho que fazer a leitura, certo? Por exemplo, aqui, nesse N, eu posso fazer simplesmente o seguinte, ó. N vai receber lê inteiro da tela e daí eu vou passar a mensagem que é para ser exibida antes, que é essa aqui, ó. Certo? Que é essa aqui. Pronto. Então, informe o valor de N e daí eu vou guardar ele em N. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que, ao invés daquilo ali que tá ali em cima, eu vou fazer somente isso aqui, ó. V na posição I vai receber, lê inteiro da tela, né? E daí, a mensagem que eu quero passar é isso aqui, ó. Certo? Ponto e vírgula. E isso aqui tudo vai embora. Certo? Então, pronto. Olha como a coisa já tá ficando enxuta, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. V na posição I. Perdão, aqui é V2 na posição I, bem como aqui é V1. Isso aqui vai receber o quê? Vai receber o lê inteiro da tela, que é a minha função. Estou fazendo a chamada da minha função. E aqui eu vou passar simplesmente esse valor aqui para ser impresso na tela. Então, tudo isso aqui vai embora. Por quê? Porque tudo isso aqui vai ser feito dentro dessa função aqui, lê inteiro da tela, certo? Deixa eu dar um enter aqui, pessoal, porque senão me dá uma certa fadiga que eu não consigo ler direito. Perfeito. Então, aqui, né, a gente... faltou o M aqui também, pessoal, ó. Faltou o M aqui também, ó. Faltou o M aqui também, ó. Lê inteiro da tela. E daí eu vou colocar exatamente a mesma mensagem que eu estava passando aqui pro M, certo? E tudo isso aqui, ó, vai embora, tá bom? Então, a gente já trouxe uma função e um procedimento aqui para dentro desse programa, beleza? Legal, né? Então, nós estamos imprimindo o separador, lendo o N da tela e daí lendo os valores do vetor. Vamos ver, pessoal. Vamos rodar isso aqui, vamos ver se vai funcionar, tá? Vamos imprimir, vamos executar e daí informe o valor de N. 3, primeiro, 1, 2, 3, daí 2, 4, 5... Perfeito, ainda está funcionando. Só que ainda dá para melhorar. Por que dá para melhorar, pessoal? Olhando para cá de novo, a gente vê que esse for aqui e esse for aqui são extremamente parecidos, a não ser que mudou o V2 aqui e mudou o quê? A mensagem, né? Mudou a mensagem e mudou o que mais, pessoal? Mudou o parâmetrozinho aqui do for, né? Foi basicamente isso que mudou. Então, a gente vai também fazer um procedimento aqui nesse caso, tá? Que vai justamente fazer o preenchimento do nosso vetor, tá bom? Nesse caso aqui é um procedimento, tá, pessoal? Então, void preenche vetor, certo? O que a gente vai precisar aqui? Passar o tamanho do vetor, nesse caso aqui eu vou chamar de N, tá bom? Nós temos que passar o vetor em si, eu vou colocar aqui, ele vai ser um inteiro, vai ser V de tamanho N, tá bom? E eu também vou precisar da mensagem para ser exibida na tela. Então, char asterisco S. Perfeito? Legal. Então, é isso aqui que a gente precisa, né? Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nesse caso, a gente vai simplesmente dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V aqui e fazer
I menor do que 0, I menor do que N, que vai ser esse N passado, né? Preenche o vetor. Nesse caso aqui, o vetor é V, certo? E essa string aqui, na verdade, ela tem que ser passada aqui, ó. Pronto. Perfeito. Ok. Então, a gente fez um procedimento genérico que vai preencher esse vetor. Então, nesse caso aqui, pessoal, nesse lugar aqui, a gente vai escrever preenche vetor, certo? Nós vamos passar, primeiramente, N, daí V1, e daí a mensagem que a gente quer que seja escrito na tela para preencher esse vetor. Perfeito? Legal. Então, tudo isso aqui também vai embora. Certo? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Só que... Oh, perdão. Deixa eu até dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Só que agora vai ser M, vai ser V2 e vai ser essa mensagem aqui, ó. Perfeito? Legal. E tudo isso aqui vai embora. Legal, né? Então, a gente já tem o preenche vetor, a gente já tem o lê inteiro e o imprime separador. E repara como, né, a gente está reduzindo esse código aqui e está ficando um pouquinho mais fácil de entender, né? Vamos compilar esse código de novo e vamos executar ele. Tamanho de N, 3. 1, 2, 3. Tamanho de M, 2. 4, 5. Lá, somatório de vetor ainda está 15. Tá perfeito, ainda está funcionando, né? E a outra coisa que nós temos muito parecidas aqui é essa soma. Essa soma aqui, pessoal, olha só. Ela tem um for aqui, que mudou somente isso aqui e o vetor. E tem um outro for aqui, que mudou somente o vetor e isso aqui, certo? Então, a gente pode entender isso aqui também como uma função. Vamos colocar aqui, ó. Essa função vai retornar um inteiro e ela vai ser soma vetor, soma elementos vetor, certo? E daí eu vou colocar o tamanho, que vai ser o vetor, e qual que vai ser o meu vetor, né? Perfeito, a gente vai chamar ele assim. Legal. Daí eu abri e fechei aqui para eu colocar meu bloco de comandos. Perfeito. Aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. For, aliás, a gente tem que declarar uma variável do tipo de chamada soma aqui, certo? A gente tem que inicializar ela com 0, que é o elemento neutro da soma. Int i igual a 0, i menor do que n, que é o tamanho do meu vetor, i mais, perfeito. Aqui soma vai receber o que está nela mais o elemento i do meu vetor, perfeito? E no final a gente vai retornar exatamente essa soma. Legal, então soma elementos vetor, tá ali, né? Então a gente pode modificar tudo isso aqui para o seguinte, isso que vai ser soma elementos vetor do n passando v1, né? Que é o primeiro, mais soma elementos vetor do v2, perdão, do m passando V2 aqui no caso. Perfeito. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai embora. E daí a gente só imprime soma na tela. Vamos ver se funcionou? Vamos ver? Olha só. Compilei. Vamos lá. Tamanho de N, vamos colocar 3. 1, 2, 3. Tamanho de M, vamos colocar 2, 4, 5. Somatória ainda está sendo 15. E repara como esse programa aqui agora, a gente consegue visualizar ele bem mais fácil, né? Primeiro, imprime separador. Tá bom, o nome é sugestivo, eu imagino o que está acontecendo aqui. Depois eu declarei uma variável do tipo n que vai ler da tela falando informe o valor de n, né? Lê inteiro da tela, tá bom, imagino o que está acontecendo, estou pedindo para o usuário digitar um inteiro, ok? Daí eu declaro um vetor desse tamanho de n. Daí eu preencho esse vetor, preenche vetor, chamo o procedimento, preenche vetor. E daí eu estou passando aqui n, né, que é o tamanho desse vetor, e estou passando justamente o vetor. Então, eu imagino que esse vetor aqui vai ser preenchido de alguma forma. E estou passando uma coisa extra aqui. Poderia olhar lá para ver o que essa coisa extra acontece, né, o que ela faz. Mas aqui já dá para ter uma ideia que, de alguma forma, eu vou estar preenchendo esse vetor que tem esse tamanho, né? Então, tranquilo. Eu não sei exatamente como, mas eu vou estar preenchendo. E daí, pessoal, eu imprimo um separador de novo. E aqui é a mesma coisa, uma declaração da variável m, e eu vou ler esse m da tela. E além do mais, eu vou declarar um vetor 2 aqui desse tamanho e de novo preencho essa coisa. Legal, é sugestivo os nomes. Por isso que é importante dar nomes sugestivos para as coisas e não simplesmente nomes genéricos qualquer, né? Porque imagina se essa função aqui se chamasse assim x. Poxa, eu não tenho a mínima ideia do que x representa nesse contexto desse programa, né, pessoal? Simplesmente eu não tenho. Daí imprime separador, né? Imagina o que seja. Daí eu declaro uma variável que se chama soma. Ok. Aí ela vem soma elementos do vetor,
Tá bom? Imagino que está acontecendo a somatória de elementos do vetor. De qual vetor? Estou passando N e V1, né? Em particular, N é o tamanho de V1, é a quantidade de elementos que tem em V1. Perfeito. Eu imagino aqui o que esteja acontecendo, então. E imagino aqui o que esteja acontecendo também. E daí eu imprimo essa coisa na tela. Então, isso aqui é o poder, né, de utilizar procedimentos e funções. Repara como o nosso programa mudou, como o nosso programa melhorou, como o nosso programa ficou mais fácil, né? E de novo, se a gente quiser dar manutenção, se a gente quiser modificar alguma coisa, ao invés de modificar aqui em 2, 3 lugares do nosso programa, nós vamos vir somente nessas funções, nesses procedimentos e modificar exatamente nesse lugar, certo? Então isso muda muito como você pensa a programação, pessoal. Muda muito mesmo. Agora, pessoal, eu só quero dar uma repassada aqui como que essa coisa funciona, né? Todo programa, quando ele vai ser executado, ele começa aqui pela main, né? Que é uma função especial, tá? Que justamente indica o início para o sistema operacional. Olha, o sistema operacional começa daqui. Então ele procura a main e acha. Então ele começa a execução daqui. Aí, quando ele encontra esse imprime separador, essa chamada de procedimento aqui, o que ele faz? Ele para aqui um pouquinho, vai lá pro imprime separador, executa o que está dentro do imprime separador e quando termina, né? Ou seja, aqui ele imprimiu esses tracinhos na tela e quando termina, ele volta para cá, certo? Como isso aqui é um procedimento, e como que eu sei que é um procedimento? Porque aqui tem void na frente, tá vendo? Ele não tem retorno, então isso aqui não é transformado em nada. Ele vem para a próxima, certo? Aqui ele está declarando uma variável n, então ele vai lá na memória, coloca o n lá, tudo mais, né? O espaço de n, e daí ele chama uma função aqui, né? E daí ele está passando alguma coisa aqui como parâmetro também. O que acontece? Lê inteiro da tela, ele vem para cá, né? Guarda aquilo que eu passei de parâmetro dentro dessa variável s, que pertence a somente lê inteiro da tela. Ela não pertence a main, ela não pertence ao parente vetor, não. Ela só pertence ao lê inteiro da tela nesse momento, certo? Guardou aqui, daí ele declara esse número, imprime essa coisa aqui na tela, faz o scan disso aqui, né? Então agora tem algum valor armazenado em número e retorna justamente esse valor do número. O que significa esse retorno, galera? Significa que quando ele volta para cá, né? Tudo isso aqui vai se transformar no que está guardado em número, no que o usuário digitou. Ou seja, tudo isso aqui, caso o usuário tenha digitado 3, por exemplo, se transforma em 3. Seria o equivalente a isso, certo? Só que acontece que a gente entra na função, tudo mais, e dá o retorno desse valor. Então, é assim que funciona a função, tá bom? Aqui tem a declaração desse vetor, então só faço uma alocação de memória lá. E daqui embaixo tem a chamada de outro procedimento, né? Então, eu venho aqui no preenche vetor, né? O equivalente a n aqui vai ser guardado nesse n. Esse v1 aqui vai ser o mesmo que esse vn aqui. E essa coisa aqui, ó, tá? Toda essa string aqui vai ser transformada nesse S, que vai ser armazenada nesse S. E daí eu executo tudo que está acontecendo aqui. Depois que eu termino de executar, termino o meu procedimento, eu volto para cá, certo? Como é um procedimento, eu vou para a próxima linha. E assim sucessivamente. É isso que acontece. É importante entender que as variáveis que estão aqui dentro, né, elas não são acessadas por aqui fora. E nem as variáveis daqui fora são acessadas por aqui dentro. O que eu posso fazer é passar essas coisas por parâmetro, certo? Eu não expliquei exatamente o porquê para vocês. Por exemplo, se aqui dentro eu modificar esse n, a soma dos vetores, quando eu chamar aqui fora, o meu n não vai ser exatamente modificado. Já a questão, quando é vetor, né? Ele vai ser modificado, tá bom? No caso de vetor aqui dessa forma, ele vai ser modificado. Eu não expliquei exatamente para vocês, mas eu sugiro para vocês darem uma olhadinha no meu vídeo sobre ponteiros aqui. Isso aqui acaba sendo um ponteiro e é por isso que é modificado. Meu vídeo sobre ponteiros, eu tenho lá um videozinho de 20, 25 minutos, salvo engano, explicando tudo isso passo a passo, por que isso acontece, tá bom? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que esse bônus tenha atiçado a mente de vocês para construir programas mais complexos, maiores, modularizados, separados, bonitos, tá bom? Eu espero que realmente isso tenha atingido vocês e espero vê-los em breve aqui no próximo vídeo do canal. Aquele abraço do Dr. Waka e até mais. Tchau, tchau.